Olha só, e se você dormiu com a fala do Fachin, agora você vai acordar, porque o ministro Alexandre de Moraes também se manifestou na sessão do Supremo Tribunal Federal hoje. Vamos ouvir a fala sempre empolgada do Moraes. Esse Supremo Tribunal Federal, como ressaltou o ministro Flávio Dino, defendeu a liberdade de imprensa em período de chumbo da ditadura. Continua defendendo e sempre defenderá a liberdade de imprensa, o livre exercício do jornalismo e todos os seus direitos e garantias, inclusive o sigilo da fonte. Sigilo de fonte, que é uma garantia constitucional consagrada por essa Suprema Corte, mas que nunca se confundiu e nunca e jamais se confundirá com o escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Sigilo da fonte, que é uma garantia essencial para a defesa da democracia e não um instrumento oculto para associações criminosas praticarem impunemente diversas infrações penais. Não confundamos jornalistas investigativos com jornalistas investigados pelas práticas criminosas. Olha, essa fala, sinceramente, não faz o menor sentido. O menor sentido. Não confundamos, eu queria muito entender, jornalistas investigativos com jornalistas investigados. Por quê? O jornalista investigativo não pode ser investigado? E o jornalista que é investigado, ele deixa de ser investigativo? Qual é a lógica disso? Eu queria muito, mas mesmo, entender. Ao que eu sei, o jornalista investigativo, se ele passa a ser investigado, ele continua a ser um jornalista investigativo investigado. E o jornalista investigado, não por isso, não pode ser jornalista investigativo. Não são coisas excludentes. E a gente tratou disso aqui ontem. Mota, Jean Turco, ontem nós falamos. Veja, o Luiz Pablo, que é o jornalista, esteve conosco, nos disse que o tal do dinheiro que supostamente ele recebeu de um empréstimo de um terceiro que não tinha a ver com a fonte dele. A relação entre fonte e o empréstimo foi feita pela Polícia Federal, ao que nos conta o Luiz Pablo, de uma forma indevida. Ele, inclusive, nos contou que ele pagou já de volta o empréstimo. Então, se ele pagou o empréstimo de volta, me parece claro que não foi para fazer a matéria. Mas ainda que ele tivesse feito a matéria por paga, por dinheiro, isso não retira dele a Constituição protegê-lo. A Constituição protege todo mundo, jornalista bom, ruim, ético e antiético. Não está escrito na Constituição, se você for antiético, você não é mais jornalista. Se um juiz entender que você não é um bom jornalista, você deixa de ter direitos. Nada disso está escrito. Se não está escrito, não cabe a nós dizer como deve ser a Constituição, se lá não há esse tipo de detalhamento. Então, meus caros, o jornalista investigativo ou desinvestigativo, ou o que for, ou investigativo, desinvestigativo, investigativo pelas avessas, não interessa, ele é jornalista e jornalista tem direito à Constituição, à proteção que ela é oferecida. Se ele é investigado, se ele não é investigado, continua tendo direito. Se ele é branco, se ele é negro, se ele é baixo, se ele é alto, se ele é bom, se ele é ruim, se ele está na grande imprensa, se ele está na pequena imprensa, se ele está no blog ou se ele não está no blog, não interessa, é jornalista, a Constituição vai lá e protege. Ponto. Então essa fala me parece justificar o injustificável. E o Fachin, na fala dele, que é uma fala prolixa, ele tem esse jeito um pouco, essa forma, né, que não nos deixa acordados com muita facilidade, mas ele estava basicamente dizendo para todos nós que ele apoia o Flávio, mas que ele também não vê com bons olhos o avanço sobre as liberdades. Ficou claro na fala do Fachin que ele não gostou do que houve. O problema é que no Brasil as pessoas não gostam do que há ou do que acontece, mas mesmo assim não fazem nada, mesmo sendo o ministro do STF. Pois é, André, olha, muitas coisas aqui sobre os vídeos, depois sobre os fatos, né? Além dessa confusão entre jornalista investigativo, investigado, várias outras, né? Atividade ilícita. Qual atividade ilícita estava tendo? Investigar, olhar se os carros oficiais estavam sendo usados da forma correta ou não. E eu estenderia esse argumento não só
pelas prerrogativas dos jornalistas, mas qualquer cidadão tem o direito de controlar que seu dinheiro esteja sendo usado, no mínimo, como a lei manda, que continua não necessariamente sendo da forma eficiente, mas pelo menos no respeito da lei, né, por quem especialmente faz e aplica as leis. Ainda, organização criminosa. Qual organização criminosa? Se trata de um jornalista com suas fontes que está investigando um caso, um possível caso. E pode ser que ele leve alguma coisa, pode ser que não. Mas exatamente até para esclarecer isso, eles deveriam ter todo o interesse em que a investigação continue. Obviamente, não é este o caso. A fala dos dois, tanto de Moraes quanto de Fachin, me parece, afinal, o quê? Corporativismo. Espírito de corporativismo para defender o grupo. Fachin, não sei quanto ele deu essa solidariedade ou está sendo forçado a prestar solidariedade, visto que ele é um daqueles presidentes que preside, mas não governa, não manda. Quem manda não é ele, quem manda é a turma do Gilmar Mendes, Moraes, Toffoli, etc. Então ele não tinha outra saída, provavelmente, se não falar o que ele falou. E o STF está basicamente encastelado, perdeu reputação, legitimidade perante a população. Infelizmente, as pesquisas de opinião mostram isso. A Corte Suprema do país, um órgão super importante, fundamental, que deveria zelar pelo respeito da lei e sempre foi visto de bom olho pela população. Todo mundo teve sempre uma grande consideração e hoje, infelizmente, não está nessa situação. Então, quando se fala de Fachin falando das ameaças físicas a Dino, onde estão essas ameaças? A PF falou de perturbar o equilíbrio psicológico do juiz. O que isso significa? Isso não é crime em lugar nenhum. Todo mundo está mais ou menos perturbado no seu equilíbrio psicológico no dia a dia, na nossa vida cotidiana. Se cada coisa que perturba o equilíbrio psicológico de outras pessoas fosse crime, então todo mundo acabaria sendo preso. O STF está encastelado, está sinalizando que está jogando o all-in, tudo para ver, e está pronto a ir até o último passo contra qualquer um que minimamente critique, tente fiscalizar, controlar a corte. Me parece que, de novo, não vejo luz no fim do túnel. É só o começo. Teve essa vez uma reação do jornalismo, das associações de categoria, mas me parece que, afinal das contas, não vai levar a nada. Essa questão do dinheiro que você citou está sendo usada para relativizar um pouco, e, afinal das contas, vai ser o enésimo caso onde ele avança um passo por vez e, aos poucos, gradualmente, as nossas liberdades são sempre mais reduzidas. Mota. O que a gente pode dizer, né? Eu gostaria de colocar essas declarações aí num sistema de inteligência artificial para a IA me ajudar a concluir alguma coisa. Eu confesso que eu fiquei surpreso, porque quando o presidente da Suprema Corte começou a falar e disse que gostaria de prestar solidariedade, né? Foi assim que ele começou a fala dele. O meu pulso aqui acelerou, eu me animei. Eu juro que eu achei que ele ia prestar solidariedade ao jornalista, mas não era. Era solidariedade ao ministro. E aí depois ele falou do respeito ao direito do sigilo da fonte. Eu não consegui capturar muito bem a frase, porque tinha os elementos meio rebuscados, mas ele falou sobre a primazia dos direitos sob a égide da Constituição. E, pelo que eu entendi, ele disse que esses direitos foram respeitados e serão respeitados. O que me parece uma afirmação que está em contradição justamente com esse episódio aqui. Então, eu confesso que eu fiquei confuso. Eu achei que era solidariedade ao jornalista, não era solidariedade ao ministro, mas me parece também que ele tentou dar um recado, mas eu achei o recado assim incompatível com o que acabou de acontecer. Então, o resumo eu fiquei confuso. E o Jean Turco tocou num ponto importante, que é o seguinte: hoje, para você ser jornalista, você não precisa nem ser formado mais. O próprio STF decidiu
que não precisa de diploma de jornalista para você ser jornalista. Portanto, os direitos que a Constituição entrega para um jornalista, a qualquer cidadão que exerce a comunicação, com ou sem diploma, devem ser dados. Portanto, ainda tem essa. Ô Mota, fica aí porque a gente tem um print que você até mandou para a gente sobre esse assunto, sobre como a imprensa tratou o tema. Quer jogar na tela? Joga na tela aqui para a gente e devolvam lá para o Mota comentar. Eu falei sobre isso nas redes sociais, tá? Parece que a ficha começou a cair, mas ainda não caiu por inteiro. Muita gente que faz parte da mídia, muitos jornalistas, muitos veículos de imprensa, têm culpa no cartório sobre o que está acontecendo no Brasil de hoje. Eles aplaudiram, eles incentivaram, eles criaram justificativas intelectuais e morais. A principal delas é essa daí, né? A justificativa de que violações da Constituição, violações do Estado de Direito, violações dos fundamentos do direito foram necessárias para proteger a democracia. Tá? É mais ou menos como você dizer que, olha, a gente teve que botar fogo, tocar fogo nessa casa para poder salvar a casa. É uma afirmação que não faz sentido nenhum. E é muito importante a gente lembrar que em todos os períodos da história em que o Estado violou direitos, sempre apareceu alguém para justificar isso. Né? Sempre existiram intelectuais, juristas, jornalistas, acadêmicos, criando teses, inventando desculpas e justificativas para o que estava acontecendo. Então, aí, essa é a evidência de que a ficha ainda não caiu, porque alguns que estão finalmente enxergando o que está acontecendo no Brasil ainda se apegam a essa tese de que tudo isso começou com um ato de defesa da democracia. Olha, e joga o print de novo, joga na tela aquele print do Mário Sabino, porque vocês vão ver que esse print, ele se refere a um editorial, né? O editorial do Estadão que saiu. Hoje a gente viu vários editoriais, teve editorial do Estadão, editorial da Folha, todo o jornalismo, de uma forma geral, tratou do assunto, né? Então, o Sabino fala, assina embaixo a exceção do trecho, né? Ele está falando do editorial do Estadão, assina embaixo a exceção do trecho que diz que o inquérito das fake news nasceu para defender a democracia, nasceu para calar a nossa boca, diz o Mário Sabino, um renomado jornalista que vocês certamente conhecem. E esse editorial do Estadão, ele se chama O Ataque... Olha só como a gente precisa entender a complexidade da nossa imprensa. Então, o editorial do Estadão chama O Ataque de Moraes à Liberdade de Imprensa. Aí você fala, opa, vai ser daquele jeito. Aí você vai para o início do editorial, só para vocês entenderem. E ele diz assim, Alexandre de Moraes, sempre tão zeloso quando se trata da democracia. Meu Deus. Aí depois vai para o final do editorial e diz assim, rogamos ao presidente do STF, eu pelo menos só rogo a Deus, mas tudo bem, rogamos ao presidente Edson Fachin para que faça alguma coisa e tal. E aí depois diz o seguinte, se um dia, no final do editorial, se um dia esse inquérito serviu ao país como resposta ao maior ataque contra a democracia, estou lendo o editorial, brasileira na nova república, hoje é a marreta com a qual Moraes golpeia os mesmos princípios democráticos que ele diz defender. Esse inquérito não serviu a nada, a não ser, como bem disse o Mário Sabino, a calar a nossa boca, e segue servindo, segue fazendo a mesmíssima função, Jean Turco. Nós temos uma imprensa, e esse editorial é interessante, por isso que ele começa com um título, que se fala, agora vai na jugular, mas começa afagando o ministro e termina afagando o inquérito das fake news.
Pois é uma turma que, na verdade, sabe muito bem o que está fazendo, e quem defende também sabe o que está fazendo, sabe as irregularidades, as tantas e os tamanhas irregularidades, e só defende em nome de ir contra a direita, contra a qual, segundo eles, tudo é possível, tudo é devido. Então, infelizmente, o que está acontecendo? Nós estamos passando, estamos caminhando a passos largos na direção do autoritarismo. É aquela metáfora dos sapos, né? Se você colocar alguns sapos na água fervente, muito quente, eles pulam e você não consegue cozinhar. Mas se você coloca água morna e aquece aos poucos, eles vão se adaptando e até gostando, e você consegue cozinhá-los. E isso aconteceu. Aos poucos, estamos chegando no ponto de não retorno, talvez. Provavelmente já chegamos, porque tudo isso, inclusive, me corrija você mais que eu, jurista, gera jurisprudência. Como é que vai ser cancelado tudo isso no futuro? Mesmo mudando, eventualmente, com impeachment ou não, as pessoas ali, ou com a reforma que Flávio está propondo agora do STF, etc. Mas tudo isso já foi. É aquela coisa, banalmente, gera jurisprudência, ou popularmente podemos falar que a pasta de dente não volta dentro do tubo, né? É difícil de voltar dentro. Então, nós vivemos, André, num estado de exceção. A verdade é essa. Só que, geralmente, pelo menos na velha política de algumas décadas atrás, o estado de exceção se declarava, tinha um bom tom, né? Um acordo entre cavalheiros que pelo menos se declarava. E era temporário, até a ameaça à segurança nacional, o problema que for aí, voltasse e não tivesse mais problema. Nós estamos num estado de exceção faz no mínimo 7 anos. E talvez estaremos por outros 7 anos. Não há os critérios postos para isso terminar. Vale tudo. Até aniquilar a direita, até essas eleições, isso vai continuar.